Hello, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, finalmente eu trouxe o tão esperado passo a passo para você se tornar uma comissária de bordo na Emirates ou até mesmo no Oriente Médio. Eu acho que não muda muito de um recrutamento para o outro, mas como é essa companhia que eu trabalho, eu vim aqui falar para vocês absolutamente tudo, todos os detalhes que você precisa ter, se atentar, se preparar para estar participando de uma seletiva com a Emirates e também vir realizar esse seu sonho de ser comissária. Já tô com o meu computador aqui na frente, que eu preparei uma colinha. Na verdade, todas essas informações, elas são do site oficial de carreira da Emirates. Vou deixar na tela também para vocês poderem saber aonde que vai se aplicar e todos os pré-requisitos, enfim, tudo no detalhe. Eu acho que a gente pode primeiro começar a falar quais são os pré-requisitos para você ser uma comissária de bordo na Emirates. Então, como diz aqui, você precisa ser fluente em inglês, escrito e falado. Idiomas adicionais é um bônus, né? Então, pra gente que é brasileiro ou você que é de Portugal, enfim, de algum outro país, você vai falar inglês e português. Isso, na verdade, é um adicional, mas o único idioma que a empresa, que é obrigatório, né, é o inglês fluente. Tá? Você precisa ser uma pessoa que trabalha bem em equipe e que tenha uma personalidade que brilhe, pelo menos é isso que o Google tá traduzindo aqui, mas basicamente é isso. Você precisa ter, eu acho que eu posso falar o quê? Jogo de cintura, né? E aí, gente, para trabalhar com atendimento ao cliente, customer service, é isso. Pelo menos 1,60 de altura e capaz de atingir 2,12 m quando você levanta o braço, porque a gente vai estar sempre pegando as malas nos compartimentos e tudo mais, então pelo menos 1,60, mas você precisa ser capaz também de atingir. E, muito importante, esse é um teste que eles sempre medem. Eu lembro que desde a primeira etapa da minha entrevista, eles tiram sua altura e também vejam se você é capaz de atingir os 212 centímetros levantando o braço. E aí, estar apta, né, para poder trabalhar nos Emirados Árabes, porque a gente está baseado em Dubai, e ter pelo menos 21 anos. Então, esses são os requisitos. Como requisito adicional, eles falam que você precisa ter 1 ano de atendimento ao cliente ou hospitalidade. Daí eu sempre recebo algumas perguntas que falam: Vi, eu trabalhei como recepcionista, isso conta? Conta. Eu trabalhei como vendedora, conta. Gente, qualquer trabalho que você tem contato direto ao público, ele é um trabalho que está dentro do atendimento ao cliente e hospitalidade. Hospitalidade, eles é também, mas não necessariamente hotéis, restaurante, bar, recepção. Então, tudo isso que você tem contato direto com pessoas, tá? Pelo menos 1 ano. Aí você tem que ter terminado o seu ensino médio. E a questão da tatuagem, não pode ter tatuagem visível quando você estiver com o uniforme. Então, eu vou falar aqui novamente, também recebo muitas perguntas, não pode ter tatuagem no braço, isso para mulher e para homem, porque você vai usar uma camiseta de manga curta e essa tatuagem não pode aparecer. Não pode ter tatuagem na mão, no rosto, no pescoço, para as meninas na perna, na coxa. Se a tatuagem estiver aparecendo, não dá, gente, você não vai ser contratada, tá? Vamos lá. Daí aqui, ó, eles têm até uma fotinha como você deve comparecer, né, para as entrevistas, tanto pro Open Day ou se você estiver fazendo entrevista de algum outro país, pro Open Day, é assim que chama em todos os países. E aí a gente vai falar de como que funciona o processo de treinamento para você ser um comissário. Então vamos supor que você tem todos esses pré-requisitos e você aplicou, você passou na entrevista, você fez lá o seu Open Day aqui no Brasil, que inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card, como que foi o meu processo seletivo para você já se inspirar, saber mais ou menos o que eles vão te perguntar. Passou mais ou menos, sei lá, 15 dias, 1 mês, você recebeu seu wake-up call, você tá vindo de mudança para Dubai. E aí você vai começar um processo de treinamento da Emirates, tá? Aqui eu vou explicar mais ou menos como que funciona toda essa jornada, né, até você se tornar aí definitivamente um comissário. É lógico que você vem pra cá já com um emprego garantido, moradia, um salário inicial para você poder sobreviver aí esses 2 meses de treinamento, mas você só vai ser um comissário mesmo depois que você estiver apto a voar, quando você vai pegar a sua licença, tá? Então, ele consiste em algumas etapas. A experiência de indução, que é onde eles te apresentam tudo, vão te ensinar onde você mora, como você vai pegar o ônibus,
onde você vai abrir conta no banco, celular, como que vai funcionar esse treinamento, quem você pode contatar se você tiver qualquer coisa, questões médicas, exames médicos que faltaram você fazer, ou que a empresa exige que você vai fazer aqui, tá? E aí você já vai começar o treinamento de verdade mesmo depois disso, que é a parte de SCP, que é Segurança e Emergência, é uma das minhas partes favoritas. Tem uma duração mais ou menos de 2 semanas, 13 dias aí, onde você vai aprender a parte mais importante da Emirates, por mais incrível que pareça, que é a questão de segurança, né? Então, é uma empresa aérea muito conhecida que preza muito pela sua segurança. Então, você vai aprender como lidar em situações de emergências, procedimentos de evacuação. Então, é o SCP. Em seguida, você vai ter o GMT, que é o treinamento médico, como se fosse um primeiro socorros, tá? Por 5 dias, todos os comissários têm o mesmo treinamento, então a gente é apto para lidar com casos de, por exemplo, gravidez a bordo, e desde situações assim mais pequenas, né? Mais assim comuns que acontecem no nosso dia a dia aí de voo. Em seguida você vai para a parte de segurança, que são 2 dias, que ele vai falar aqui, ó, como que você vai prevenir e gerenciar casos de sequestro, sabotagem, garantir a sua segurança pessoal também dentro da aeronave e também nos layovers, né? Por exemplo, lembre-se que você tá ali de layover, mas você tá representando a Emirates, então você vai aprender isso. Hospitalidade, na minha época de treinamento, a gente fazia essa hospitalidade separado. Eu fiz isso acho que mais 1 ano depois, mas eu fiquei muito feliz de saber que tá aqui já dentro do treinamento. É uma sessão de 2 dias muito legal, que fala um pouco sobre esse jeito Emirates de ser, essa visão da Emirates em relação a como eles enxergam, né, o business em geral, mas não também só isso, mas como você vai poder fazer a experiência de um passageiro ser única, ser diferente. Aí você vai ter um dia de uniforme, que é um dia bem legal, que você vai colocar o seu uniforme, colocar o seu chapéu, ficar bem bonita. Você vai pela primeira vez ali de comissária, você vai aprender um pouco sobre a maquiagem, o batom, todos esses detalhes que a empresa espera, né, os padrões que a empresa espera. E aí, por último, mas jamais menos importante, as 2 últimas semanas de serviço, que é onde você vai aprender aí como o Grade 2, que é a sua primeira fase inicial, né, na Emirates, a servir, qual é os padrões também, novamente, na aviação, principalmente na Emirates, como é uma empresa muito grande, gente, tudo existe um padrão, tudo existe o porquê. E eu já te adianto, se você tá nesse vídeo, você entrou na Emirates, você tá no Training College, você vai lembrar de mim. Quanto mais você seguir os padrões da empresa, só faz o que tá escrito ali. Não tente se perguntar o porquê. Oh, meu Deus, faz o que tá escrito ali, a sua vida vai ser bem mais fácil, porque se tá ali que é pra fazer desse jeito, é porque alguém já pensou, alguém... Enfim, eles querem assim, mesmo que às vezes não faça sentido. Nem devia estar falando isso aqui, né? Mas, como eu sei que muita gente que tá assistindo esse vídeo vai passar, e vai estar no treinamento, e vocês vão ver algumas coisas que vocês vão falar, nossa, nada a ver. Mas assim, só faz o que tem que ser feito. E aí você terminou o seu treinamento, você vai começar a voar. É importante dizer que a gente tem um período de experiência de 4 meses de voo, até você chegar na sua graduação. Então, a gente pode falar que você vai realmente se graduar como comissária em 6 meses. Então, é uma média, tá, gente? 2 meses de treinamento, mais 4 meses de experiência ali no voo. Você vai se graduar e aí você oficialmente é comissária. E daí você já pode também começar a juntar dinheiro para comprar o seu apartamento aqui em Dubai, tirar sua carta, comprar o seu carro e viver a sua vida. Também já segue essa dica aí da Vitória, que já estou aqui há 3 anos. Até que eu ouvi isso de muitas pessoas, mas eu queria que mais pessoas tivessem me falado isso. Quanto antes você começar a se planejar para ter as suas coisinhas, meninas independentes, maravilhosas, e meninos também aqui desse canal, melhor você vai ser. Então, graduei, tô aqui, é isso, bora. Gente, bora também se planejar e pensar no futuro, viu? E daí vamos falar sobre a parte que muito nos interessa, que é pagamentos, benefícios, como que funciona toda essa questão de salário inicial, horas de voo, tá? O salário básico, né, que é o Grade 2, que trabalha na Economy Class, na classe econômica, que é a classe que você vai iniciar, né, estando aqui na Emirates. Ele é dividido em 2 partes. Então, a primeira parte é um salário base e a segunda parte são as horas de voo. Então, você vai receber exatamente 4.835 dirhams por mês de salário base
E aí, por hora de voo, você vai receber R$ 66,30 a hora, que dá uma média aí de 10.800 dirhams no mês, ou falando aqui em dólares, que ele até já deixa aqui convertido, 2.940. E aí, conforme você vai subindo de carreira, mais uma vez, o seu salário base aumenta, as suas horas de voo aumenta, e aí você vai chegar aí no salarião maravilhoso ao passar dos anos. Além do salário, você tem os benefícios, que são inúmeros. Um deles é a questão da viagem. A gente tem uma passagem por ano gratuita para você voltar para o seu país de destino. No primeiro ano, você obrigatoriamente precisa ir para o Brasil, se você é do Brasil, mas depois disso você pode usar esse seu ticket gratuito para qualquer lugar do mundo, tá? E fora isso, a gente tem as concessões, que é 90%, 50%, para os nossos pais, irmãos, se você é casado, casada, para sua esposa, filhos, tá? As acomodações, que eu acho que assim, gente, é um diferencial enorme e salva muito. Você que já mora fora ou já morou fora sozinho, sabe como que é ter que chegar em algum lugar, procurar um emprego, uma casa para morar não é fácil. Você chega aqui, a Emirates te dá uma acomodação. Geralmente são quartos divididos, você pode dividir com 2 ou 3 pessoas, mas você vai ter sempre o seu banheiro, a sua suíte. Tem algumas regrinhas aqui que ele também vai explicar, como por exemplo, se são visitantes que não são da Emirates, eles não podem ficar na sua casa depois da 1 da manhã. Mas assim, nesse primeiro momento, a maioria dos seus colegas vão ser da Emirates, e aí você pode visitar, enfim, sem nada dessas regras. E o apartamento tem absolutamente tudo pago, com exceção da internet, que você provavelmente quando chegar vai conseguir dividir com os seus flatmates e economizar uma graninha aí. Aí tem o transporte, então a Emirates oferece o transporte da sua casa para o colégio de treinamento e também da sua casa para o trabalho. Também uma outra coisa assim maravilhosa, a cada 15 minutinhos sempre tem um ônibus passando na porta da sua casa. Aí a gente tem as férias. Olha que engraçado, ele traduziu aqui, ó, sair e deixar viajar, mas nada mais é que as nossas férias, tá? São 30 dias de férias por ano e, gente, honestamente, eu mesma desses 30, eu acho que eu faço virar uns 60, porque você consegue sempre juntar os seus dias off, enfim, trocar voo, tá? Então são, por regra, via de regra, 30 dias de férias no ano. E aí, seguro médico e também você tem o seguro pro avião, né? Se caso acontecer alguma coisa, você tá segurada, mas também o seguro médico, ele cobre aqui em Dubai, ele cobre quando você estiver em viagem, caso você ficar doente ou acontecer alguma coisa, se precisar ir no hospital. É muito bom, porque basicamente você não precisa gastar estando aqui, né, pra fazer alguns exames, enfim, com a sua saúde. É um ponto também que nem sempre todas as empresas, né, têm. E daí vamos voltar aqui na linha do tempo, você tem todos os requisitos para participar do processo, você se inscreveu, você passou, você veio para Dubai, você fez os 2 meses de treinamento, você fez os 4 meses de voo, você se graduou, você tá aqui, bonitinho, no seu primeiro contrato, e você falou, cara, gostei, esse é o trabalho dos meus sonhos, eu amei Dubai, esse é o lifestyle que eu quero ter, porque, gente, não é só um trabalho, de verdade mesmo, é um lifestyle, não tem uma outra palavra pra explicar como é essa rotina de comissário, além de que é um estilo de vida. E aí você falou, Vi, eu quero ficar, e agora? Daí aqui na própria Emirates, eles já falam mais ou menos pra você como que é esse passo a passo para você poder subir de carreira. Então você vai começar inicialmente na econômica, depois você vai ser comissário da executiva, depois você vai ser comissário da primeira classe, aquela cabine lá que a Virginia voa, sabe? Chique, chiquérrimo, que é quase como se fosse um quarto. Então você vai trabalhar ali. Depois você pode ser supervisor de cabine, que é como se fosse um supervisor, um coordenador ali do voo, que vai trabalhar tanto com a classe econômica quanto com a classe executiva. E aí, por último, e o tão sonhado de muita gente que tá aqui na Emirates, que trabalha muitos anos, gente, muito duro, e assim, por merecer, o famoso chapéu marrom, que é o purser, que nada mais é que o gerente de voo, que é a pessoa que ele tá ali abaixo do capitão, somente abaixo do capitão e do primeiro oficial, mas ele é responsável por toda a crew. E aonde vem também, assim, sendo bem sincera com vocês, benefícios adicionais, como por exemplo, se você tem filho, eles pagam auxílio para os seus filhos estudar, você consegue viajar de classe executiva para você, para seus familiares, enfim.
as suas allowances, os seus benefícios, eles são todos assim, sei lá, triplicados, comparando com a Ralé, que é a gente aqui. Então você pode fazer essa carreira maravilhosa até os seus 50 anos, se eu não estiver errada. Se eu estiver errada, eu vou deixar um adendo aqui no vídeo, mas é até os 50 anos. Então se você entrar com 21 e você tiver aí força e saúde, você pode voar e chegar nessa carreira até os 50 anos. Eu trabalho na Emirates faz 3 anos, tô na classe executiva. Acredito que pelo menos mais de 1 a 2 anos para eu ser promovida para a primeira classe, e é o único jeito de virar supervisor. Então, enquanto eu estiver na empresa, a minha intenção, na verdade, não é trabalhar em cabine, mas sim ser supervisor e purser, porque é onde mora a felicidade, né? Então, é isso. Olha aí, bem-vindo a Dubai. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não me conhece, clica aqui no botão de se inscreve, curte, comenta o que você achou, qual que é a fase desse processo que você tá, se você já participou de algum Open Day, se você tem alguma dúvida de como que você vai fazer para poder atingir esses pré-requisitos, porque, gente, às vezes você olha tudo isso aqui e fala, nossa, quanta informação, eu acho que eu não vou conseguir. Mas, conselho da sua amiga aqui, Vitória, se você tem esse desejo no seu coração, porque você é capaz de fazer. Então, se prepara. O inglês não tá tão bom? Gente, estuda todo dia inglês. Vai. Ai, Vi, não sei se eu tenho as experiências necessárias. Muda de emprego. Arruma um emprego, 6 meses, 1 ano. O que eles precisam ver de você na entrevista é que você é capaz de lidar com as dificuldades ali do dia a dia de um comissário, que é você ser volátil, que é você ter uma boa, como eu falei mais uma vez, um jogo de cintura, saber lidar com pessoas, ter a resiliência. Também acho bem importante vocês procurarem comissários, que eu imagino que vocês já estão fazendo, é o que vocês estão fazendo aqui, para entender um pouquinho como que é o dia a dia, porque nem tudo que você vê na internet é assim, flores, né? É basicamente, ai, que delícia, ela só viaja e passeia. Não, a gente trabalha assim pra caramba, tem vezes que não é fácil, tem a questão do jet lag, saudade da família. Hoje mesmo eu tô gravando esse vídeo, mas eu acordei cedo e eu tava tentando trocar alguns voos pra eu conseguir ver a minha família, porque eu só vou ver eles em julho, e eu tô gravando esse vídeo em maio, e assim, eu tô morrendo de saudade da minha mãe. Eu vou ficar até emocionada se eu falar. Mas são os desafios e as escolhas de você estar aqui, de você morar fora, e faz parte. Mas, como eu falei, eu incentivo todo mundo a vir pra cá, a ter essa experiência de vida, porque a troca cultural, a oportunidade que você vai ter de viajar, de conhecer o mundo, de conhecer pessoas, culturas, que talvez, se você estivesse no Brasil, a gente sabe, não é tão fácil. É assim, fora do comum, do normal. Então, estuda, gente, se dedica. E mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Beijos!